mesmo que eu vou cantar de graça lá em outra cidade e tal, né, por uma oferta de R$50, não tem eu como concorrer com outra pessoa. Jesus estava dizendo, olha, vocês são apóstolos, coluna da igreja, não dá para concorrer com ninguém. Amém, meus irmãos? Jesus estava dizendo para João que não era aquele exorcista considerado inimigo ou concorrente, não. Os discípulos de Cristo não precisam tomar posições com respeito aos homens. Os discípulos do Senhor Jesus precisam que os homens tomem uma posição a respeito de Jesus. Diga amém. Você não precisa tomar posição com respeito aos homens. São os homens que têm que tomar uma posição com respeito a Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Rivalidade, competição, meus irmãos, não é compatível com o caráter do servo que Jesus ensinou aos seus seguidores. Qual era o servo? Era o próprio Jesus. Jesus, eu vim para servir. Ser seguidor de Jesus é aprender a reconhecer que nem tudo tem de ser feito ao nosso modo. Se o exorcista estava lá a favor de Deus, ele deveria ser incentivado, diga, e não criticado. Ah, pastor, você não chama todos os pastores para ir no conselho de pastores. Eu chamo. Eu vou lá na hora do culto, lá na porta da igreja, chamo a pastora, a missionária, os outros pastores, chamo todos eles. Amanhã tem reunião de pastores. Não fica um de fora, não vem quem não quer. Amém, irmãos? Não tem uma classe, a igreja ali é mais nova, a igreja lá é maior, a igreja ali é menor. Não, não tem isso. Não tem isso. Nós vamos lá e chamamos todos, porque a glória é de Deus. Se alguém está fazendo algo para Deus e está dando fruto, e Jesus vai trabalhar com ele depois. Amém, meus irmãos? Então era para incentivar aquele homem a continuar trabalhando para Jesus. Jesus estava ensinando que deveria, se necessário, ser instruído com maior exatidão sobre o caminho do Senhor, porque o apóstolo Paulo encontrou duas pessoas pregando. O apóstolo Paulo encontrou várias pessoas pregando, e ele não proibiu, ele falou, vem cá, eu quero só explicar isso aqui, ó. Deu aquele ensinamento, e aquelas pessoas se tornaram famosos, como Apolo, como Priscila e Áquila, entendeu? Porque precisavam de um pouquinho de orientação. Ele não era como os 7 filhos de Seva. Quem eram os 7 filhos de Seva? Era diferente daquele homem que expulsou o demônio. Eram pessoas que não tinham comunhão nenhuma com Deus, mas aí não precisou chamar atenção, porque os demônios bateram nos 7 filhos de Seva. Parecia aquele homem ser alguém com uma boa atitude espiritual. Para concluir, e eu vou terminar a segunda parte amanhã, por causa do horário, meus irmãos, o texto usado hoje, ele é para ensinar que não importa a doutrina que alguém prega, desde que fale de Jesus. Diga, não é isso. Não é isso. Algumas pessoas ensinam que não importa a doutrina, o importante é falar de Jesus. Diga, está errado. É uma espécie de relativismo espiritual. Esse texto não dá margem para tudo que nós vemos aí dizer que está certo. Fica assim um espírito meio ecumênico, meio eclético, transportado para o texto bíblico. Pode tudo, desde seja no nome de Jesus. Dizem assim, não importa se ele está pregando certo ou errado, mas ele está falando de Jesus. Tem gente que defende ferreamente essa frase, está errado. Não importa se está falando certo ou errado, está falando de Jesus. Aí as pessoas começam, meus irmãos, incentivado pelas Bíblias de estudo, né? Dizendo que Jesus ensina a tolerância e o amor, né? E o texto não ensina nada disso. O texto ensina que devemos saber reconhecer apoio a Cristo, reconhecer a fé que algumas pessoas têm em Jesus e apoiam em Jesus, mesmo quando a pessoa não é claramente identificada com Jesus. Esse é um texto que manda abrir os olhos para ver o apoio à causa de Cristo. Amém, meus irmãos? Abrir os olhos. As pessoas estão falando de Jesus, elas estão apoiando a Jesus, meus irmãos. Estão apoiando ou não estão apoiando? Apoiar a igreja é fácil. Quero saber apoiar a Jesus Cristo. O texto manda abrir o olho, o apoio à causa de Cristo. E não é um texto que manda fechar o olho ao desvio da verdade. Dizem que blogueiro da internet é endemoniado. Claro que não. Blogueiro da internet, ele é um profeta do século 21. Tempo de Jeremias não tinha internet, hoje tem. O blogueiro cristão vai lá e fala, ó, isso está errado, isso não é bíblico, isso não está certo. Ele está certo em fazer isso.
mas ele não proíbe, ninguém pode proibir o outro de continuar fazendo. Irmãos, Jesus está dizendo, abre o olho, não é para fechar o olho. Nada podia ser declarado sobre a salvação do exorcista, nem ainda sobre todos os seus motivos interiores. Qual era o motivo dele de estar expulsando demônio? De qualquer forma, ele não era neutro em relação a Jesus, isso é importante. Os discípulos pediram, e Jesus falou, olha, quem não é contra mim, é por mim. Amém, igreja? Porque ele não estava neutro, ele estava só com Jesus, estava do lado de Jesus, pois quem não está contra, está a favor. E vai evidenciar esse fato com atos de verdadeira fé. Amém? Quem está a favor de Jesus vai mostrar como evidência da sua vida a verdadeira fé que a palavra de Deus está ensinando a você. Amém, meus irmãos? Jesus diz, quem não é por mim é contra mim. Que quem é por mim mostra a verdadeira fé ensinada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus? Aleluia! Feche os seus olhos assim, em nome de Jesus, irmãos. Impossível ficar neutro. Não pode existir rivalidade entre o reino de Deus, as pessoas que trabalham no reino de Deus. Importante entender que quem está do lado de Jesus, ele vai mostrar evidências dessa fé que está em Jesus. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, Tua palavra nos ensina neste sábado, Senhor, que quem não está ajudando o Senhor, está atrapalhando. Quem não está ajuntando, não está colhendo, está espalhando. Quem não está contigo, está contra o Senhor. Não há neutralidade. E nós não podemos ficar fora, Senhor, dos teus ensinamentos, por rivalidade, às vezes, com outros irmãos ou com outras igrejas. Que a tua bênção, como veio sobre a vida daquele homem que estava endemoniado com um espírito mudo, que a tua bênção venha também sobre cada um que aqui está, Senhor, segundo a tua palavra, que nós cremos que o poder é do Senhor, que a graça é do Senhor, que a vontade é do Senhor. Realiza a tua vontade sobre esses que têm evidências de fé do Senhor Jesus, pela sua misericórdia, Pai. Nós aprendemos hoje, nós estamos, queremos estar e continuar do seu lado, para a glória do teu nome. Toda a igreja diz amém. Amém, irmãos?